Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Eu vou fazer uma breve análise aqui, eu não vou colocar o áudio para vocês, para não levar strike, obviamente, mas foi de uma leitura que foi feita hoje, no período da manhã, pelo ancião, irmão Salvador Bueno. Ele fez essa leitura, com certeza é uma carta para ser lida em todas as congregações, e ele leu hoje na congregação do Brás, e eu vou transmitir algumas coisas que eu observei nessa carta. Eu vou fazer algumas análises, ok? Então, vamos lá. Ele inicia a leitura dessa carta, eu não vou ler ela toda porque ela é muito extensa mesmo, tá? E ele fala assim: sinto da parte de Deus já há alguns dias que vinha isto ocorrendo, a necessidade de fazer o que a palavra de Deus tem ensinado, de tocar a buzina e avisar. É o nosso dever. Senhor, que nos constitui no ministério, não foi para nós ficarmos tranquilos e deixar que Deus faça tudo e nós cruzarmos os braços. Então nós temos um dever e uma responsabilidade diante de Deus e diante da Irmandade. Do aviso, da comunicação, o operar vem de Deus, a fé vem de Deus, mas vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, os conselhos. Diante da situação que vivemos no mundo, irmãos, temos notado que acontece um esfriamento de caráter geral da Irmandade, mocidade principalmente, mas também muitos. Então não poderíamos ficar tranquilos sem dar um aviso, um alerta diante do que vem ocorrendo no mundo e também do que já acontece no meio da nossa Irmandade. Aí ele pede paciência, enfim, depois ele continua com o transcorrer do diálogo dele. Eu separei aqui alguns tópicos, né, para a gente poder bater um papo, porque ele fala muito sobre, por exemplo, ele fala no início, se o ministério, ele coloca o condicionante se, né? Mas nós sabemos que é verdade. Se o ministério está dormindo, agora o ministério despertou. Por quê? Porque o ministério, eles estão interessados apenas em construções, em megas construções de templos. Eles estão interessados nisso, de luxo. Eles estão interessados em vender essa graça maravilhosa em construções, em pessoas bonitas, bem afeiçoadas. Eles estão interessados em estereótipo. Eles estão interessados em vender algo vazio, terreno. Como eu disse até nos vídeos anteriores, se o mundo jaz do maligno, por que eles estão desfrutando do maligno para construir as suas igrejas? Porque eles estão fazendo aí ainda negociatas com o próprio maligno. Eles não confiam, por exemplo, nas supostas criaturas do mundo, mas estão negociando terrenos com as criaturas do mundo. Entende? Por quê? Porque eles sabem que o evangelho que eles pregam é mentiroso. Eles sabem que o evangelho que eles pregam é falso. Eles sabem muito bem aonde eles estão errando. Então, por isso que eu vim trazer a vocês um conteúdo até com base bíblica, para vocês entenderem o que há por trás dessa cortina. Então ele fala, por exemplo, que o ministério estava dormindo e agora se despertou. Ele fala do esfriamento do povo, e eu trouxe até uns vídeos anteriores aqui, no meu grupo do Facebook, por exemplo, se vocês me procurarem lá na página do Facebook, nós temos uma página lá onde eu postei recentemente um ancião dos Estados Unidos, e ele deixando claro que os anciães da congregação estão sentindo esse peso, essa falta do povo, porque o povo despertou, entende? O povo agora está analisando um pouco mais as escrituras, o povo ficou muito perturbado com aquele 5 de setembro, onde o ancião presidente, ele expulsou pessoas de dentro da igreja, ele falou, se não está contente aqui, vai buscar o seu manequim em outro lugar. O povo despertou depois que viu Samuel Trevisan ser colocado em cima de um púlpito, depois de 10 anos antes ele ter sido chamado de anticristo. E o próprio Cláudio Marsola assinou a carta, aonde desvinculava ele do ministério.
e ele foi para um outro local, ele abriu uma dissidência, fez batismos, fez santas ceias, e quando voltou ainda foi chamado por Samuelzinho, ainda teve o direito de subir até uma tribuna e ainda testemunhar diante do povo sem ter pedido perdão, conforme os tópicos ensinamentos, conforme os tópicos que eles mesmos ensinam e eles mesmos fazem e dizem que foi revelado pelo Espírito Santo. Então o povo despertou. Megas construções de 50 milhões, ancião de tornozeleira, lava-jato, gembite e tantos outros esquemas e falcatruas, Polícia Federal e tantas outras sujeiras e escândalos por trás desse ministério corrupto do Evangelho. Então aqui ele fala sobre o esfriamento do povo. Por que o esfriamento? Porque enquanto estava a igreja lotada, tinha dinheiro, tinha possibilidade de retorno financeiro para que eles pudessem arcar com os custos e comprar e construir novas igrejas. Mas agora o povo está despertando. Eles estão vendo que eles estão dando munição para homens vaidosos, homens que são avarentos, homens que só querem saber do poder e da corrupção e da mentira. Ora, vocês podem pegar, por exemplo, dia 3 de abril, o próprio ancião presidente da congregação, ele expediu uma carta dizendo que estava sendo feita uma coleta de arrecadação para a Síria. Agora, nós temos a notícia de alguns dias atrás, onde Saulo e Nabi, eles foram até o Damasco, não quiseram entrar, obviamente, porque se eles adentrassem na Síria, com certeza a Irmandade iria chamar para conversar, mas eles não quiseram entrar porque eles ficaram com medo, né? Porque o povo lá ama o Gergi. Então, eles foram lá só para quê? Só para analisar o que está acontecendo. Então, quer dizer que foi pago a ida e a volta de um diácono e de um administrador pelo dinheiro do povo para eles irem lá só para fazer pesquisa, para conversar com o Gergi. E nada foi feito em relação à Síria. E cadê o dinheiro do povo que contribuiu desde o dia 3 de abril? Já fazem 3 meses essa coleta. Será que mais 12 milhões vão sumir e ninguém vai perguntar nada? Então, está aqui, esfriamento do povo. Aí ele coloca, estamos vivendo a fase mais perversa. Ele sempre vai falar essa narrativa. Por quê? Porque ele sempre vai trazer pontos bíblicos para fazer você ficar seduzido, com medo dos tempos atuais. Rumores de guerra, situações no mundo, eles falam de marca da besta, eles falam de anticristo. Gente, isso tudo é falcatrua, é mentira. Isso tudo é hipocrisia. Quem vende esse tipo de narrativa só quer saber de seguidores, só quer saber de dinheiro. São hipócritas, porque eles mesmos sabem da grande verdade que há por trás das palavras das Escrituras. Então aqui nós podemos observar que ele fala muito da comunicação virtual que expandiu o Evangelho. Olha que interessante, né? Ele fala que a comunicação virtual expandiu o Evangelho. Ora, mas essa comunicação virtual que expandiu o Evangelho, antigamente na década de 90, no início do ano 2000, era chamado de coisa do diabo. Tem tópico de ensinamento, inclusive, que fala sobre isso. Mas ele fala que veio como uma benção, está na carta, isso que ele leu. Então a comunicação virtual expandiu o Evangelho, então foi uma coisa boa. Para eles, quanto mais pessoas que chegar o Evangelho da CCB, é melhor por causa de mais adeptos, de mais frequentadores. Para ter o quê? Coleta, dinheiro. Se vocês forem pegar as cartas de Paulo, por exemplo, nós temos relato que o próprio apóstolo Paulo deixou claro que já foi pregado o Evangelho a todos debaixo do céu naquela época. Porque o Evangelho foi dado a Pedro e a Paulo para serem pregados a judeus e a gentios. Quem não lê as Escrituras vão comer esse tipo de lavagem cerebral que é feito todos os dias nas igrejas evangélicas.
Então foi pregado por Pedro e por Paulo o evangelho a judeus e a gentios, e o evangelho a gentios, que somos nós, esse é o evangelho que nós devemos seguir. É o evangelho dado ao apóstolo Paulo para pregar aos gentios, com esclarecimentos, trazendo em sua bagagem que não é por obras da lei que nós seremos justificados. Então, nenhuma vontade própria, nenhuma atitude que você faça para tentar agradar a Deus, você não vai ser justificado. Por quê? Porque a sua justificação já foi na cruz. A sua justificação já foi feita na cruz. Mas eles nunca vão falar isso para você porque eles não querem tirar a algema de vocês. Eles não querem tirar, eles querem manter vocês ali, ó, trancafiados. Eles têm a chave na mão deles. Ele fala sobre falsos profetas que pregam bens terrenos. Ora, se nós pegarmos a pregação do Norival Marques, por exemplo, nós vamos observar que todos os dias ele prega bens terrenos, ele prega conforto material. E não é só ele. Nós podemos pegar vários pregadores da congregação cristã no Brasil. Nós podemos dizer que esses falsos profetas fizeram pacto com o diabo, igual o que vocês colocaram nos tópicos ensinamentos? Entendam isso. Vocês que são inscritos, vocês que estão observando esse vídeo, entendam isso. Eles estão falando de falsos profetas que pregam bens terrenos, mas esses falsos profetas são eles. Eles querem dizer que são os pregadores de outras igrejas. Por quê? Por conta do aumento da evolução tecnológica, as pessoas pararam de analisar cultos da congregação e estão indo atrás de pregadores. Mas observem uma coisa, se a comida de um estabelecimento ela é ruim ou é estragada, você não vai em outro estabelecimento? Se aquela comida que você sempre come ali dentro da sua casa, por exemplo, um arroz, feijão, macarrão, você sempre come o A, B, C e D, e você quer comer algo a mais, uma coisa um pouco mais forte, você não procura? Então é o que está acontecendo com o povo. O povo está querendo sair do leite. Se lembram da pregação do apóstolo Paulo aos Coríntios? Que ele falava, vos trato com leite? Então é isso, o povo está despertando e indo atrás de uma comida mais forte, porque a congregação não tem comida mais forte. Ela trata de bens terrenos. Ela trata de vida na terra. E é isso. Ele fala de anticristo, porque vai vir o anticristo, porque o anticristo está no meio de nós nessa época atual. Mentira. Mentira. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora. É a última hora naquela época, não nos tempos atuais. É a última hora lá mais de 2000 anos atrás. Esta é a última hora. E assim, como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Então, se o anticristo surgiu naquela época 2000 anos atrás, ele ainda vai surgir? Gente, esse evangelho da congregação é um evangelho falso, mentiroso. Esses homens utilizam disso, dessa chantagem emocional, para colocar vocês numa prisão, num cativeiro. Eles falam que o anticristo ainda vai vir, mas em 1 João capítulo 2, verso 18, está claro que o anticristo já existia há mais de 2000 anos atrás. Logo em seguida ele fala de prazeres carnais. O que eles sugerem, né? Que o prazer carnal, questão de sexo, isso é pecado. Então Deus criou um membro no homem e criou algo também na mulher para não ser utilizado. Obviamente que não pode ser utilizado de uma forma que traga escândalo. Por exemplo, você é casado, por que você vai procurar uma outra mulher sendo que você tem a tua esposa? Certo? E isso é para quê? É para te colocar numa sociedade de uma forma em paz, em harmonia. O apóstolo Paulo falou dessas coisas, mas ele falou no âmbito de quê? De colocar as pessoas sempre em harmonia consigo mesmo. Mas nada relacionado à vida eterna, à salvação, porque a salvação ela já foi dada por Jesus Cristo na cruz. Todos nós somos salvos. Todos nós somos salvos. Leia
Tito capítulo 2, você vai ver claramente que todos nós já somos salvos em espírito, não na carne. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Isso está escrito na palavra. E eles não querem ensinar, eles nunca vão ensinar isso para vocês, porque eles querem manter vocês, no cativeiro. Então ele fala de prazeres carnais, porque o grande problema do líder religioso, das igrejas evangélicas, o grande problema do legalista é sempre achar assunto no sexo. É sempre ver o sexo como uma abominação. Entende? Então, aí logo em seguida ele fala que a mocidade está passando por uma banalização da fornicação. É óbvio que a mocidade ela está passando por essa banalização, porque há uns meses atrás, o próprio ancião, presidente da Congregação Cristã no Brasil, soltou um áudio, vazou um áudio, onde ele deixou claro que a fornicação, o adultério, elas não interferem em nada no seu relacionamento com Deus. Isso está em áudio. Para salvação, não tem nada a ver. Entende? E isso foi o próprio ancião presidente. Tem o áudio aqui, inclusive, no meu canal, nos primeiros vídeos que eu fiz nesse canal. Vocês podem procurar. Certo? Então, banalizou. Por que banalizou? Porque eles entenderam e enxergaram a verdade. A verdade está em Jesus Cristo. A verdade está em Jesus Cristo. Evolução dos meios de comunicação. Aí ele fala dos seguidores. Porque o fulano o grupo é seguidor de tal fulano, o outro grupo é seguidor de tal fulano. É claro, a congregação é o pior exemplo de seguidores. A congregação, se você for observar, João CCB, Maria CCB, Petronília CCB, Augusta CCB, eles esquecem até do sobrenome deles para poder colocar CCB. Entende? Se você for observar os canais aqui no YouTube, a grande maioria das pessoas que são da congregação, eles colocam o CCB do lado. Certo? Então isso é perca de identidade. Isso aí é o que a congregação faz com as pessoas. Ela incentiva as pessoas a perderem a sua identidade. Certo? Então vocês podem observar nas suas redes sociais que a grande maioria da congregação tira o nomezinho lá, o sobrenome. Eles não honram nem o sobrenome da própria família. Eles colocam lá CCB. Por quê? Porque são idólatras da placa. Essas pessoas, todas as vezes que você se levanta para fazer uma crítica contra um ancião, ela deixa de defender a sua própria família para defender um ancião que ela nem sabe o que esse ancião faz, o que ele deixa de fazer. Ela defende o cara que pega 50 milhões no meio de uma pandemia para construir igreja e deixa pessoas ao lado da congregação do Brás passando fome. Ela defende líderes religiosos que deixam pessoas morrerem em Manaus por falta de balão de oxigênio para elas fazerem negociatas lá na Itália, para fazerem megas construções lá no próprio Brás, editora. Entendem? Então é isso. Então, ele fala sobre essa idolatria que está acontecendo dentro dos meios de comunicação, mas se hoje tivesse 1 milhão de pessoas no canal da CCB, inscritas e seguindo eles, eu tenho certeza que eles nunca viriam a público para falar esse tipo de coisa. Certo? Por que eles estão falando isso? Porque eles estão perdendo seguidores até no próprio canal. Certo? Agora eu vou entrar com pontos bíblicos aqui muito importantes, porque ele pegou a Bíblia, assim como o diabo, né? O diabo que é a carne. O diabo conversou com o Espírito de Jesus e falou com ele assim, falou, olha, essa pedra aqui, transforma ela em pão. É a carne, é o diabo. Certo? É o opositor. Então, como ele, o líder religioso, Salvador Bueno, ele utilizou da Bíblia para colocar o povo em cativeiro, eu também vou utilizar das Escrituras para livrar o povo do cativeiro também. Ele utilizou, por exemplo, Mateus 24, né? Que na verdade é um livro histórico de Mateus, não é nem Evangelho. O Evangelho está dentro das cartas do apóstolo Paulo. Isso é Evangelho, porque só pode ser dado como testamento com a morte do testador. Aqui em Mateus
não era. Não, o Jesus Cristo, obviamente que Jesus Cristo já tinha morrido, mas ele narra a vida de Jesus de Nazaré. Então ele fala, em Mateus 24, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então aqui Jesus de Nazaré, ele falou que seria pregado a toda a criatura o evangelho e logo em seguida viria o fim. Está escrito ou não está escrito? E então virá o fim. Está escrito ou não está escrito? Está escrito. Se a gente pegar em Mateus 24,14, está escrito assim: se na verdade permanecerdes fundados na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Melhor, isso está escrito em Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 23. Se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, vírgula. Prestem muita atenção nisso aqui. O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Foi pregado ou não foi pregado a toda criatura? O fim veio ou não veio? Ele veio. Mas o evangelho não é para todo o globo terrestre. O evangelho foi pregado naquele mundo, naquele espaço de mundo que eles estavam. Entendam com o olho do Espírito isso aqui. Está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 23. Mas o amador, o Salvador Bueno, ele mente porque ele não conhece as Escrituras. Ele não sabe interpretar as Escrituras. E aí ele vai colocar vocês num loop infinito, colocando vocês sempre para, olha, ainda vai ser anunciado, olha, vai nascer um bebê, vai nascer um bebezinho, nasceu, tem que anunciar o evangelho para ele. É isso. Vocês têm que entender isso com olhos do Espírito, cara. Vocês têm que sair desse manjar aí que vocês estão comendo desses deuses aí. Vocês têm que sair dessa porçãozinha, desses caras corruptos, bandidos do evangelho. Observem aqui, ó. Em Mateus capítulo 24. Se o fim... Aí eu coloquei aqui. Se o fim virá, do que adianta fugir para o monte? Porque Jesus, ele falou. Naquele dia... Olha o que Jesus falou sobre o fim. O fim. Porque o Salvador Bueno, ele fala isso. Ele fala que o fim virá, então a gente tem que aguardar esse fim que está próximo. E sempre vai estar próximo. Sempre vai estar próximo. Observem isso aqui, ó. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então Deus vai jogar fogo na terra, vai consumir tudo. Só que Jesus falou, fuja para os montes. Do que adianta fugir para os montes? Fala para mim. Jesus errou nessa frase? Jesus, ele errou nessa frase? Se o mundo vai ser consumido, se o mundo jaz do maligno, do que adianta eu fugir para os montes? Tem ou não tem um erro aí? Tem um erro, é claro que tem um erro. Onde? É em Jesus? Não. São os falsos profetas de hoje que falam que ainda virá, mas ele já veio. Isso já aconteceu no ano 70. Olha essa frase aqui, ó. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a voltar a buscar as suas vestes. Do que adianta, cara? Fala pra mim. Do que adianta eu querer voltar ou eu estar no campo? Do que adianta, sendo que vai ser tudo consumido? Do que adianta eu tentar descer do telhado? Ou tentar até estar em cima do telhado? Sendo que vai ser tudo consumido. Entendam isso com o olho do Espírito. Esses caras, eles falam que ainda vai vir. Mas já veio. Já veio, já cumpriu isso aqui tudo. Com a queda de Jerusalém. Isso aí está claro na história, nos fatos históricos. Estudem. Aqui, ó. Não passará essa geração. Essa é a pior mentira que eles contam. Que Salvador Bueno, ele utiliza de 24 de Mateus para falar isso. Não passará essa geração. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração que é essa? A minha geração? A geração do meu filho? A geração do meu pai? Do meu avô? Não. Era a geração de Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus morreu aos 33 anos
no ano 33, ali se cumpriu tudo. Certo? Toda maldição, pecado, transgressão, foi tudo perdoado na cruz. Acabou. Você não vive mais em pecado. Você não vive mais acorrentado. Poxa, Michel, mas eu peco todo dia. Você não peca, cara. Porque o pecado acabou, porque não existe mais lei. Se não existe lei, não existe mais transgressão. Ninguém pode te olhar mais como um pecador, nem você mesmo. Agradeça, porque já foi tudo consumado na cruz. Tetelestai, tudo está consumado. Entenda com o olho do Espírito. Só que esses homens, o que eles fazem? E vai vir muitos aqui nos meus comentários, vai defender essa tese do cara. Viver aprisionado, acorrentado dentro da religião. Isso são coisas que eu prego no meu outro canal. Olhos Iluminados do Evangelho, tá? Eu tenho um outro canal paralelo, mas eu estou trazendo isso aqui para vocês porque ele utilizou do medo, do pânico, do pavor para acorrentar as pessoas dentro do Evangelho dele, da CCB. Ele utilizou de Provérbios 29, né? Aí eu até coloquei aqui em Provérbios 29, 18, verso 18, diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é o bem-aventurado. Observem isso. Provérbios foi escrito lá no Antigo Pacto, na Antiga Aliança. Quem estava na Antiga Aliança estava sob a lei de Moisés, a lei mosaica, certo? Observem bem essa frase. Ele coloca essa frase para você sempre viver atrás de profecia. Provérbio 29. Não havendo profecia, o povo perece. O que ele está vendendo para vocês é a lei do Antigo Pacto. Ele está falando para vocês viverem dentro de uma igreja atrás de profecia. Porque se vocês não tiverem atrás de uma profecia, vocês vão perecer. Vocês estão entendendo isso? Porém, o que guarda a lei, esse é um bem-aventurado. Quem guarda a lei é a lei de Moisés. Essa lei, ela foi cancelada na cruz. Agora vamos observar aqui, ó. Isso é em Provérbios 29 e 18, tá? Ele utilizou essa frase aqui para vender a narrativa que as pessoas da igreja elas têm que ir lá buscar sempre profecia e viver pela profecia. Quando você vai na igreja buscar profecia, você está anulando o sacrifício de Cristo. Você está dizendo que Cristo foi insuficiente e foi mentiroso. Está claro isso. Porque ele tem que ser suficiente. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas duraram até João. Duraram ou não duraram? Acabou os profetas ou não acabou os profetas? Mas ele diz que nós temos que buscar a profecia todos os dias no púlpito da igreja. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus a todo homem, emprega forças para entrar nele, certo? Então, para os judeus, para se entrar no reino, era por onde? Era pelas obras, era pela lei, certo? Mas os profetas duraram somente até João. Eu vou colocar aqui um trecho em Gálatas capítulo 3, que é uma carta espetacular que Paulo escreveu. Quem está debaixo da lei está em estado de condenação. Então todos aqueles que vivem nessas igrejas evangélicas estão em estado de condenação. Eu vou explicar o porquê através em Gálatas capítulo 3. Todos aqueles, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ponto e vírgula. Por quê? Está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no novo livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá por quem? Pela carne? Pela obra da lei? Pela lei mosaica? Pelo oceano da congregação? Pelo cabelo grande? Pelo véu? Pela Santa Ceia? Pelo batismo? Não, é pela fé. Simples assim. Mas as pessoas elas defendem ainda o batismo com águas é a mesma coisa com o copo em cima da televisão. É a mesma coisa, não muda nada. Isso aí são obras da lei, são práticas carnais. Isso aí você está colocando fé em alguma coisa. E sempre quando você condiciona a alguma coisa, você está se prostituindo, está prostituindo a sua fé. Você está fornicando a sua fé.
Ele utiliza Apocalipse 21, verso 8, para falar sobre a fornicação. Ele coloca o seguinte, Apocalipse 21, verso 8. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então ele traz aqui uma profecia feita para judeus, porque vocês podem pegar Apocalipse capítulo 1, vocês podem, tá claro. Eu venho sem demora é naquela época. E tá claro que a carta foi escrita para 7 igrejas da Ásia. Tá claro, não foi para o Brasil, não foi para a Argentina, 7 igrejas da Ásia. Apocalipse já se cumpriu, certo? Mas aqui ele utiliza do Apocalipse 21, verso 8, para dizer que esses tipos de pessoas aqui, que são todas as pessoas do mundo, né? Não tem um que não cometa, não é tímido, não é incrédulo, não é... Enfim, não tem um que não mente, não tem um, certo? Mas ele fala que todas essas pessoas aqui não vão entrar no reino dos céus, como se eles fossem santos. Entende? Agora, eu quero que vocês façam uma analogia, isso aqui vai ficar como lição de casa para vocês. Está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 16. E ninguém seja devasso ou profano como Isaú. Peraí. Então Isaú fornicou? Isaú adulterou? Qual foi o trecho que eu perdi de Isaú que consta que ele fornicou, que ele adulterou? Pelo que eu li, as passagens, as narrativas de Isaú, não consta nada disso. Ah, mas aqui está explicando, né? É verdade, ó, vírgula. Que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então a prostituição, a fornicação que Isaú cometeu foi vender o direito de primogenitura ao seu irmão Jacó. Tá claro isso? Isso está muito claro para mim. Então a fornicação espiritual, porque Jesus, ele veio à terra com um desígnio, e quem estava dentro dele era Deus. Ele esteve no meio de nós. Ele se esvaziou em Cristo. Isso está claro. Certo? Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. Isso está claro. Se venceu, venceu. Acabou. Não existe mais isso. As pessoas hoje em dia ainda andam em condenação porque elas gostam de viver em condenação. Mas está aqui que a fornicação é a venda de primogenitura. Então quando você deixa de dar mérito a Cristo para dar mérito às suas ações, eu fiz oração para poder pedir perdão para Deus. Então, perdão para Deus por quê? Você não deve nada para Deus e Deus não te deve mais nada também, está tudo pago. Está tudo pago, está tudo quitado. Ou você não leu as cartas do apóstolo Paulo? Entende? Mas, eu preciso pedir perdão a Deus. Não. Se você tiver que pedir algum perdão, peça para o teu irmão. Mas isso não te condena em mais nada. Porque está tudo pago na cruz. Certo? Então, essa prostituição, essa fornicação aqui, é quando você desvia do mérito de Cristo na cruz. Não tem nada a ver com ato sexual. Ato sexual é relacionamento com seres humanos aqui na Terra. Que disso, Deus não tem mais nada a ver com isso, meu irmão. Deus não tem mais nada a ver. Obviamente que você tem que andar bem na sociedade. Dentro das suas leis do seu país, você tem que andar muito bem. Mas isso não te tira mais em nada o direito de salvação, porque nada te separa do amor de Cristo. Nada te separa do amor de Cristo. Sabe o que é nada? Mas eles falam que separa. Quando você faz uma coisa ou outra que não é direito aos olhos dele, te separou. É o evangelho falso. Aí ele coloca assim, então pode soltar os irmãos de Corinto, escrito primeiro... verdade. Ele coloca assim, 1 Coríntios capítulo 3, verso 2. Inclusive, Paulo tratava Corinto como uma igreja muito rasa, sabe? De conhecimento. Eles tratavam só de assuntos terrenos, assim como a congregação. Só trata de assunto terreno. Só trata de estereótipo. É a igreja de Corinto. Entende? Paulo falava assim com a igreja de Corinto: leite vos dei por alimento,
e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Então, vocês podem observar que esses líderes religiosos, eles ficam preocupados com o estereótipo, eles ficam preocupados com o porte da irmandade, a santidade por fora do povo. Eles estão preocupados com isso, quantidade e porte. Então, o ancião pega esse trecho isolado para colocar medo nas pessoas, que é esse daqui que eu vou colocar aqui agora. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Então Paulo, aqui em Corinto, ele tratou de assuntos que Corinto escreveu para eles, não que ele trouxe por revelação para dar para Corinto. Então Corinto começou a perguntar, os irmãos de Corinto começaram a perguntar para Paulo, olha, eu estou com uma situação assim, estou com uma situação assada, que eram situações terrenas. E Paulo foi obrigado a responder. Então, o ancião ele colocou esse trecho aqui, ó, que os dois não se neguem um ao outro, que é o homem e a mulher, né? Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por um tempo, a fim de se dedicar à oração, mas depois devem voltar a ter relação, a fim de não cair nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então ele coloca esse trecho aqui, certo? Para não poder se dominar, mas ele não fala nada de salvação aqui. Ele fala que esse Satanás, na verdade ele não coloca aqui, mas esse Satanás é a nossa carne, certo? Que é o opositor, que é o acusador, né? O diabo é o opositor e o Satanás é o acusador. Para trás de mim, Satanás. Que falou com Pedro, né? Então Pedro estava aqui. Então, vocês estão entendendo isso aqui? Olha o que Paulo falou. Mas veja que Paulo estava dando conselhos terrenos. Verso 6. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. No verso 6 está claro. É uma sugestão. Ele não está dando ordem. Ele está dando uma sugestão. Gente, e as pessoas pegam isso para falar que Paulo foi um cara que... Ok, ele teve os erros dele. Na carne, ele foi também homem. Mas ele deu uma sugestão aqui. Isso aqui era regra de sociedade, gente. Naquela época a sociedade era assim. Hoje nós vivemos numa outra sociedade. Entende? Então, eu coloquei mais um ponto aqui, ó, considerando o que diz as Escrituras, que ele colocou, o próprio ancião, ele colocou em Romanos capítulo 5, verso 20. Ele colocou, porém a lei para o que pecou abundou. É que o pecado superabundou, melhor, o pecado abundou, a graça superabundou. O que ele quer dizer é que a graça congregação, ela superabundou diante do pecado, né? Então ele pega esse trecho para deixar claro que a CCB superabundou, certo? Então eu coloco aqui o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, que foi o que ele pregou, né? Que ele colocou, que está na carta que ele leu. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isso está escrito aos Romanos capítulo 5, verso 20. Só que agora eu vou trazer o Romanos capítulo 5, verso 1. A lei trouxe as proibições para os que cometem os atos ilícitos penais de Deus. Mas ele não lê que já somos espíritos vivificados. O ancião ele não lê isso, que nós somos espíritos vivificados. Certo? Então aqui, ó, justificados no caso. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos ou não temos paz com Deus? Nós temos paz com Deus. Então, esse homem, o que ele faz? Ele pega um ponto bíblico para incitar a carne. Para falar com as pessoas, olha, ficam longe dessas concupiscências. Mas ele não mostra o trecho bíblico em Romanos capítulo 5, verso 1, que nós já somos justificados. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Quem está em paz com Deus, meu irmão, não peca. Está em descanso absoluto. Em Romanos capítulo 5, verso 19, porque, como pela desobediência de um só homem,
muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos, de um, muitos serão feitos justos. A obediência de quem nos fez justos? Foi de Cristo. O mérito dele. Quem era desobediente? Adão. Jesus, ele veio simplesmente para apagar aquilo que Adão fez e aquilo que a humanidade depois de Adão fizeram. Acabou, apagou, não existe mais. Por que vocês ainda voltam nessas condições de antes da cruz? Em Romanos capítulo 5, verso 21, nós sabemos que o mérito aí é de Cristo, certo? Então está escrito em Romanos 5, 21, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça. Então a graça já está em nós e nós já estamos reinando em vida. Então esse reino que nós estamos aqui em vida é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é de ouro, não é de prata, não é de mansões, não é de igrejas templárias grandes, não é com nada disso. O reino que ele nos prometeu não é dessa terra. E nós já estamos reinando em vida. Mas esses homens, eles estão investindo em reinos que é da terra. Então, eles ainda estão no leite. Eles ainda estão pregando um outro evangelho. Eles ainda estão nos primeiros rudimentos. E você que concorda com isso, ainda está na idolatria. Ainda está na fornicação. Ainda está no adultério, ainda está na prostituição. Você que concorda com o sistema religioso, você ainda está nisso, nas práticas carnais. E se você não se despertar e não sair e não entender que os méritos não é seu, mas o mérito é de Cristo, e que não é necessário você fazer mais nada, porque já foi tudo pago, quando você entender isso, você vai começar a refletir que você já pode reinar em vida, tomar posse e viver nessa paz. E vivendo nessa paz, você vai viver em descanso. Vivendo em descanso, você vai poder, sim, ter condições de reinar em vida e poder usufruir das bênçãos do céu. Tá bom? Então fica aqui a minha reflexão com base na leitura que esse homem fez hoje lá nos ensinamentos da congregação, botando as pessoas novamente em cativeiro. O medo deles não é, nunca foi e nunca será preocupação com o povo. O medo deles é porque a igreja deles está ficando vazia, o povo está se despertando e a coleta está caindo. Tá bom? Deus abençoe a cada um. Não se esqueça, nós temos o nosso canal Olhos Iluminados no Evangelho. Se vocês quiserem, pode dar uma passada lá, para vocês curtirem o canal, se inscrever também, eu faço esse convite. Dá uma passadinha também no Facebook, tem lá o nosso grupo no Facebook, Reflexões por Michael Oliveira lá também. A minha esposa voltou com o canal dela, que é Ma Oliver Conversas. Então eu vou pedir para vocês que gostam do nosso conteúdo, vá nesses locais e se inscrevam e estejam também participando conosco do nosso dia a dia. Tá ok? Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos.